Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem aqui em mais um episódio do GBcast, o canal oficial de podcast do Geotecnia Brasil. E hoje, né, Tiago, estamos aqui com um convidado mais que ilustre, direto de Brasília, Carlos Medeiros, para poder participar desse episódio. Passo aqui a palavra para você, Bo- Tiago, para fazer as apresentações também. Dinei, é um prazer dividir esse espaço contigo, você que é um amigo já de longa data. E eu quero também, em nome do Geotecnia Brasil, saudar a todos. Todos aqueles que nos acompanham Brasil afora, fica aqui o nosso registro de gratidão às empresas que também estão sempre nos apoiando. E sem me delongar muito aqui, Dinei, eu quero já apresentar o nosso convidado mais do que ilustre, como você bem colocou, que é o nosso amigo Carlos Medeiros. O Carlos é formado na UNB, tanto no curso de engenharia civil quanto no doutorado. Ele é tão diferenciado que ele já foi direto para o Pro doutorado. doutorado. E antes de mais nada, Carlos, agradecê-lo pela sua vinda aqui em São Paulo. E como foi que tudo começou? O que foi que motivou você a seguir a carreira de engenheiro? Primeiramente, Tiago e Dinei, eu agradeço o convite. Falar que vocês da Geotecnia Brasil estão deixando um legado para a geotecnia brasileira, depoimento de vários geotécnicos que são referências nossas, geotécnicos brasileiros e geotécnicos reconhecidos mundialmente, né, como vocês já trouxeram alguns, como Harry Poles e outros. E mas a minha carreira ela começou com a inspiração dos meus tios. Eu tinha 3 tios que eram engenheiros rodoviários do antigo DNR Uhum. e por uma episódio familiar, meu avô casou 2 vezes e e eu sou o neto mais velho do primeiro casamento. Então os meus tios do segundo casamento, a diferença de idade para mim não era tão grande. Sim. Então, além dessa ligação de proximidade, de diferença de idades, quando eles eram engenheiros lá no Amazonas, eles me levavam de Brasília para o Amazonas para passar minhas férias lá. Então, eu romantizava aquela experiência, ou seja, eh, visitei, visitei a 364, por exemplo, na rodovia histórica no Brasil. Para Sim. você visitar o canteiro de obra, você tinha que pegar balsa, atravessar em estrada de terras, etc. Então, para mim, aquilo ali a geotecnia era romantizada. Ali eu presenciei, por exemplo, a primeira ruptura sobre o solo mole. A rodovia ia conquistando, ia fazendo um aterro de conquista, e eu Certo. lembro que o garoto ali, 13, 14 anos, chegou um encarregado de obra, o meu tio falou: doutor Armando, nós estamos lançando material aqui, mas as árvores estão caindo a 200 metros à frente, ou seja, era uma ruptura profunda, né? Sim. Mas eu não tinha noção disso. Anos depois, eu tive noção. Dali eu fui fazer Escola Técnica Federal da Paraíba, incentivado por eles, né? Aí ali já com os meus eh, 14 anos de idade, dos 14 a 17, eu já tive contato com laboratório de solos, mecânica dos solos, laboratório de materiais como um todo, né, concreto e aço, topografia e outras. Então, eu acredito que eu já nasci geotécnico, porque Sim. eu me apaixonei pela engenharia, especificamente pela engenharia geotécnica e engenharia de estradas, desde que eu era adolescente. Boa. E nesse início de carreira que você contou aí pra gente, quais foram os desafios, Carlos, ali? Que a gente sabe que o início é sempre o início ali de muito aprendizado, né? É assim, já na Universidade de Brasília, por ter essa formação, entre aspas, geotécnicas, Sim. entender um pouco de laboratório, entender um pouco de solos, eu tive uma sorte que um certo dia eu cheguei no departamento de engenharia civil, tinha um cartazinho, procuro um aluno de graduação a partir do 5º semestre que tinham feito as cadeiras de solo. E eu mesmo estando ali no 2º semestre de engenharia, me candidatei. Legal. Então, este professor que colocou esse cartãozinho chamava-se José Camapum de Carvalho, que me segue até hoje, há mais de 40 anos, e me pediu para fazer alguns ensaios laboratoriais. E eu conhecia todos aqueles ensaios, que basicamente os ensaios de índice físico, limite de liquidez, limite de plasticidade, granulometria, que eu estava acostumado a fazer na Sim. escola técnica.
Então, ou seja, isso abriu as portas para ter um conhecimento um pouquinho maior. Então, ou seja, no segundo semestre de engenharia civil, eu já era bolsista de iniciação científica. E essa bolsa me acompanhou praticamente até o final do curso. E no final do curso, quando finalizou as bolsas, eu consegui um estágio numa empresa de geotecnia. Mais uma vez, eu dei sorte, porque o geotécnico dessa empresa, chamado Francisco Oliveira Filho, ele tinha acabado de vir da Alemanha, ele tinha feito um mestrado profissional na Alemanha. Então, ali eu tive o contato com inovações, com novas técnicas, com novas metodologias de dimensionamento. E já como engenheiro recém-formado, aí para infelicidade dele, né, a gente sente muito, mas geotecnicamente eu acabei crescendo com isso. Ele sofreu um acidente numa obra. Um acidente terrível, um acidente em um tubulão, o que afastou da frente de obra por quase, acho que na época, por quase 2 anos. Então, eu recém-formado, eu assumi obras importantes em Brasília, porque eu passei a ser o geotécnico. Eu lembro que todo final de tarde eu não me dirigia para o escritório, eu me dirigia para a casa dele para receber instruções, relatar o que tinha acontecido, receber Receber. instruções. Isso me ajudou muito na minha formação no início de carreira. E só para falar, não é sorte, porque a sorte acompanha os bons profissionais. Então, Exato. é Obrigado, mérito seu aí obrigado. pela dedicação, né, não, Thiago? Muito legal, concordo 1000% com o Dinei. E até aproveitando esse contexto de formação profissional, antes de entrarmos no seu mestrado e doutorado, ou melhor, seu doutorado, quem foram os seus mentores, além dos seus parentes que você mencionou, né, nesse início de carreira, mas do ponto de vista geotécnico, quem são aquelas pessoas que você fala assim, "Ó, caramba, se hoje eu sou o que eu sou, eu devo a essas pessoas." Olha, Thiago, é até difícil, tá? Eu não vou nomear uma pessoa só. Eu vou nomear um grupo de pessoas. Talvez o primeiro dele tenha sido o próprio professor José Camaponte Carvalho, porque ele me ensinou a estudar, me ensinou a pesquisar e me ensinou a questionar. Boa. E me dizia uma coisa que eu procuro fazer até hoje, ter um entendimento físico. Se você não tem um entendimento físico, você não faz engenharia, muito menos geotecnia, né? Mas aí logo depois veio o engenheiro Francisco Oliveira Filho, que me formou e me forjou como geotécnico jovem, mas ao longo da minha carreira eu tive a contribuição de vários outros profissionais. Por exemplo, o professor Berecilas Polido, eu vi o professor Berecilas Polido que resolveu uma obra em Brasília com substituição de solos. Quando ninguém se falava nisso, ele foi lá em Brasília, eu era até estagiário ainda Ele nessa já época. esteve aqui no nosso Já esteve GBcast. aqui, né? Ou seja, então eu vi ali, a primeira vez que eu vi uma substituição de solo, não sabia nem o que era aquilo, foi por meio do professor Uberecilis. Falei, poxa, existe essa solução e essa solução é viável. Tanto é que os prédios estão lá há Sim. quase 50 anos, né? Aí depois, ao longo da minha carreira, eu pude conviver com profissionais como Luciano Decour, executando projetos dele. Legal. Pude conviver com o professor Nelson Aoki, com o Fred Falcone, com o Milton Golombek, com o Ilan e o Mauri, com o Cepolina, ou seja, com dezenas de geotécnicos, aqui evidentemente que eu vou esquecer alguns, Paulo Henrique Dias, Legal. entre outros. Né? Muito Paulo legal. Henrique Dias, assim, o que eu sei de tirante, muito aprendi com ele, entendeu? Sim. Então, assim, eu fui tirando conhecimento de cada um deles, com projetos que participamos juntos, obras que executamos juntos, né? Geralmente ele como projetista e eu como executor, isso foi me formando, isso foi me forjando. Cada um você tira um pontinho positivo. Por exemplo, o professor Nelson Aoki, que hoje eu incorporei dos meus projetos, ou seja, os tratamentos estatísticos e Sim. probabilísticos, né? O Mauri, a preocupação do Mauri com a formação geológica, entender aquilo em profundidade, o Milton, o rigor do resultado, né? Ou seja, do desempenho, mas qual foi o desempenho disso? Ou seja, com cada um você vai aprendendo, né? Ou seja, o Berecilas, que a gente fez uma obra recente com ele, ou seja, que eu fiz parte da obra que ele ganhou o prêmio Sigmund Golombek, ou seja, como é que ele abordou aquela obra. Ou seja, com cada um deles você vai aprendendo. Com o Arsênio Sim. e o André, André Assis. o André Assis também, mas o André sócio da Birô, o André Miura,
Yasuda, não? Yasuda, André Yasuda, né? E o próprio Miura, que era engenheiro deles na época, né? Ou seja, aprendi a importância da instrumentação, a Sim, importância de interpretar esses instrumentos. Então você vai forjando sim. um entendimento, né? Começando a ter até algumas opiniões Algumas opiniões, sobre exatamente. determinados temas. A partir dessa formação, você passa a ter o julgo, Sim. né? E a Embry, ela surgiu quando nesse contexto A todo que Embry, você na verdade, comentou? ela já existia, né? A Embry, eu digo que ela nasceu de uma ousadia. Quando o meu sócio hoje, né, o Renato Wilson, que foi meu monitor na Na Universidade de Brasília, universidade? montou uma empresa junto com uma colega de turma, Uhum. né, que é minha sócia também, a Cristiane, casada com o Renato. Então, eles abriram a Embry Engenharia, ainda eram estudantes, Olha só, no último ano de engenharia. Então, ou seja, já viram o é um potencial. lance de ousadia, né? Sim. E isso em 1987. E eu passei a ser sócio da Embry 5 anos depois, aproximadamente em 1992. Tá. Então, eu levei o viés técnico para a Embry Engenharia na época, porque já, apesar de ser jovem geotécnico, eu já Uhum. tinha uma base acadêmica e conceitual que fez com que a gente desenvolvesse isso Consolidada, né? da Embry Engenharia. Legal. E você falou do Nelson Aoki, eu não poderia deixar de compartilhar do seu doutorado, porque ele também foi uma pessoa que ajudou no sentido de participação de banca, não é? Isso. Aí fala um pouquinho do que foi esse seu doutorado, rendeu uma premiação para você também, o Prêmio Costa Nunes, né? Compartilha conosco os desafios. Bem, eu tentei inicialmente fazer um mestrado, ou seja, assim que o mestrado de geotecnia foi aberto, acho que é idos de 1991, 92, eu não vou saber exatamente o ano, eu fiz algumas disciplinas no mestrado, mas eu estava em início de carreira e eu não, que foi muito importante, na época eu fiz cisalhamento com o professor Enio, fiz adensamento com o professor Pedro Murrieta, é, é, fundações, eu fiz algumas disciplinas que me ajudaram a me formar, a melhorar o meu conhecimento técnico, mas eu não consegui finalizar o meu doutorado, porque tinha outros afazeres, também era recém-casado, ou seja, tinha outras coisas a cuidar. E com o passar dos anos, nunca perdi o contato com a Universidade de Brasília, a Embry Engenharia, ela sempre apoiou pesquisas, desenvolvimento de novas técnicas, inovações, etc. Eu voltei para a Universidade de Brasília para validar uma metodologia, na verdade. Uhum. Porque em 1999, a Embry Engenharia trouxe as hélices contínuas para o centro-oeste do Brasil. Então, as primeiras máquinas que chegaram no mercado naquela época foram máquinas que a Embry Engenharia levou, máquinas da CZM. Uhum. E o que me incomodava era como controlar aquela execução. Primeiro, a gente recebia muita crítica da própria concorrência, dizia que aquilo não dava certo, ou seja, o próprio mercado resistente à nova técnica, né? Sim. E eu vi aquele monte de dados de monitoramento e falou, como é que a gente pode controlar esses dados? Na época existiam algumas publicações já do professor Alonso, do Fred Falcone, entre outros Do próprio colegas, Barry Silas, do né? próprio Berecilas, que um dos indicadores de controle de capacidade de carga das hélices era por pressão de óleo. Tem que perfurar 3 metros por exemplo, com a pressão de óleo de 250 bar. E eu vi que isso não tinha nenhum significado físico, porque 250 bar vai depender do sistema hidráulico da máquina, Sim. né? Ou seja, aquilo, apesar de no passado ter alguma relação direta com o torque, não tinha fisicamente entendimento. Então, eu voltei à Universidade de Brasília com uma proposta, procurei o professor Camapum para fazer um mestrado. Falei, professor, quero voltar ao mestrado
e quero aproveitar as disciplinas, o que não foi possível, porque já havia mais de 10 anos que eu tinha feito, eu tive que refazer as disciplinas todas, mas eu quero fazer um controle de hélice contínua por torque, ainda não por energia, por torque. E Sim, comecei a pesquisar, tinha banco de dados, prova de carga, tinha dados fáceis que os meus próprios maquinários produziam aqueles dados, sim, mas eu percebi que o torque é uma grandeza física que depende do impulso. Ou seja, ele depende da velocidade angular. Se eu vario, por exemplo, a velocidade angular ou a velocidade de perfuração, eu vou variar o torque, sim, né? Então eu vi que aquilo não era fisicamente possível controlar uma estaca hélice por torque, né? Aí comecei a procurar, conversar com alguns professores, acredito que foi até o professor Márcio Muniz, pediu para eu verificar se não era possível testar controlar o maquinário por energia, porque se você tem um torque, você tem um perfil de energia, né? E percebi que tudo na geotecnia é energia. O ensaio SPT é energia, o ensaio SPT é um peso de 65 quilos caindo de 75 centímetros, que dá aproximadamente 475 joules, ou seja, então aquele perfil de número de golpes poderia ser transformado num perfil de energia, só Muito multiplicar o legal. número de golpes pela energia Energia. né? sim, É o perfil, aí você, não, e o CPT? É taxa de energia cinética. Ah, o pressiômetro de Menar? Energia volumétrica. Então, eu percebi que na geotecnia tudo era energia. Então, se tudo é energia, eu posso controlar as estacas tipo hélice por energia, porque eu tenho um perfil de energia que, se você compara um perfil de energia do ensaio CPT ou de qualquer outro ensaio geotécnico, o ensaio SPT com o perfil de energia da hélice é muito similar em termos de forma, né? entendi. Então, daí surgiram todas as propostas de dimensionamento, de previsão da curva carga-recalque, Legal. entendeu? E aí você perguntou do prêmio Costa Nunes, ou seja, de todo esse arcabouço de controle por energia, culminou com a premiação por volta de, acho que foi em 2012 que eu ganhei o prêmio Costa Nunes de melhor tese de doutorado do biênio. E só para finalizar, o professor Ock foi importante nesse processo como um todo, porque quando ele veio para a minha qualificação, eu fui arguído por quase 8 horas, Ele né? pega pesado. Fui arguído por quase 8 horas, né? No final, já com dor de cabeça, ainda tive que levar ele no aeroporto. Ele perdeu o voo naquele dia, ainda fui arguído um pouquinho mais no aeroporto de Brasília. Ele me deu uma missão, ou seja, ele deduzia a equação de onda de um golpe do martelo na estaca pré-moldada e disse para mim, falou: Medeiros, eu queria que você fizesse isso com a estaca. Ele falou: professor, eu não sou matemático, eu não vou conseguir fazer isso. Aí ele falou: olha, se fosse fácil, eu já tinha feito. A sua missão é essa, e só me convide para a sua defesa de doutorado se você conseguir resolver essa equação. Felizmente, consegui resolver, evidentemente com a ajuda de colegas matemáticos, Sim, como o professor André Brasil, e culminou numa tese aí premiada. Consegui levar a probabilidade ruína para ser controlada nas estacas hélices, porque como eu tenho a medida de energia em cada estaca, consequentemente eu tenho a capacidade de carga de cada estaca, eu consigo calcular a qual que é a distribuição. probabilidade ruína daquele estaqueamento, tá? Sim, Que hoje você pode fazer tudo isso até por inteligência artificial. A gente já está até Legal, dando os você. primeiros passos lá na Embra Engenharia para fazer todo esse arcabouço por inteligência artificial. Você tem um boletim, trate qualquer energia, qualquer capacidade de carga, qualquer curva carga-recalque. Isso já é possível, tá? Agora, Medeiros, considerando que você trouxe até uma abordagem inovadora na previsão da curva carga-recalque, fala um pouquinho objetivamente, porque como o público é bem diversificado, né? sim. Como é que você chega nessa curva por meio dessas técnicas de conservação de energia e pelo Tarancode da hélice? Tá. Então, só dando um passo atrás, eu acabei de comentar que nós temos a curva por meio do monitoramento da hélice e tratamento desses dados, ou seja, eu conheço o sistema hidráulico e o sistema mecânico da hélice. Isso Sim, é o passo 1.
Com o conhecimento do sistema hidráulico e mecânico da hélice, eu consigo calcular a força que eu aplico no helicoide. Força vezes deslocamento Dá o trabalho, dá o né? trabalho, que é energia, né? Aí eu parto do princípio universal de conservação de energia, onde você tem O de Hamilton. o de Hamilton, que está lá sintetizado no princípio de Hamilton, né? Sim, Que sim. onde o trabalho é realizado em um sistema fechado, o trabalho realizado pelas forças externas é igual a energia realizada assim, o trabalho realizado pelas forças externas é igual às forças não a dissipação de energia pelas forças não conservativas, por exemplo, atrito, calor, etc. Então, se eu conheço todas as forças externas, que basicamente é a força no helicóide, a gravitacional, que a estaca sai da cota zero, por exemplo, a cota Sim. menos 20, né? E o peso e as forças pull down que empurram o trado para baixo, tudo isso é conhecido, eu consigo determinar o perfil de energia. Com o perfil de energia, na minha tese, eu consegui provar, e é fato, porque se todas as sondagens é um perfil de energia, e Sim. dessas sondagens, por exemplo, do perfil de energia SPT, eu calculo a capacidade de carga, eu consegui provar que com o perfil de energia eu tenho a capacidade de carga da estaca, Sim. metro a metro, porque eu vou montando o perfil metro a metro. Então, ou seja, com formulações que foram propostas por mim, eu consigo calcular qual que é a distribuição de carga ao longo do perfil, ao longo da estaca como um do todo. Não fuste. só ao longo do fuste, mas como na ponta. Sim. Aí faltou o desafio maior, que seria qual que é o recalque. Né? Legal. Aí o recalque eu fiz uma adaptação. Eu peguei, eu poderia tentar estimar o recalque, por exemplo, por método dos elementos finitos. Eu achei que era complexo, ou seja, a gente tem que procurar coisas simples. Sim. Aí eu peguei o método do Sintra e Aoki. O Certo. professor Aoki não gostou, ele achava que eu deveria pegar o método geral, que era o do Aoki Lopes, não? Aoki Lopes, porque o Sintra e Aoki é uma simplificação, né? Mas assim, eu busquei procurar Uhum. buscar o método mais simples e fiz estimativa. Aí fiz algumas adaptações. Por exemplo, eu sei que as primeiras cargas de uma estaca, aquilo ali é linear. Então, se você pega o método Sintra-Aoki à luz do que está proposto, a curva já começa a decair quase nos primeiros carregamentos. Se você pega o método Aoki, sim, aí o que é que eu fiz? Eu peguei os primeiros carregamentos até 25% da curva, eu admiti que o recalque elástico é o suficiente para mobilizar aquelas cargas, Aquelas né? cargas que impostas. ainda são muito pequenas. Sim. E a partir daí valeria os resultados da AOC, do Sintra e AOC. Então, ou seja, por isso que a curva no concurso lá de Balneário Camboriú se aproximou muito. Isso foi legal, hein? Tá? Ou seja, é o que a gente estava falando, é o julgo. Você conhece, você faz prova de carga, recebe resultados todos os dias e, no meu sentimento, mais ou menos até, se você conhece a carga última Sim. efetivamente, né? E lá a gente conhecia. Então, se você observar ali 25% da curva, é praticamente linear e praticamente elástico. Então, a gente admitiu que os primeiros carregamentos elas se comportariam de forma elástica e, a partir dali, eu poderia aplicar a metodologia que é muito simplificada, que basicamente é aquele carregamento que está sendo imposto, qual que é o teu impacto Sim. na ponta da estaca, ou seja, um carregamento trapezoidal, né? Uma De distribuição. metodologia híbrida, né? Híbrida, Ali, né? Que você considera uma teoria e uma outra segunda. Sentimento, Sim. né? Muito sentimento, na verdade. Uma sugestão, Medeiros, eu não sei se você já chegou a fazer, mas pelo que eu entendi, para hélice contínua você já tem um método e que é interessante nós como projetistas testarmos, né? Mas e quando pensamos em outras metodologias de estacas, raiz, outra condição com estacas pré-moldadas, moldadas, metálicas, você trabalha de que forma? As estacas escavadas, a metodologia vale. Se quiser trabalhar por energia, Tá. você também consegue montar o diagrama de energia das estacas escavadas. O software, inclusive, é o mesmo de monitoramento da estaca tipo hélice. É possível, isso já foi feito, inclusive, por mim. Tá. Para estaca pré-moldada, eu não fiz ainda porque eu fiz poucos projetos em estacas pré-moldadas e estacas metálicas. Mas você tem um diagrama de cravabilidade, que é um diagrama Sim. de energia.
Que é igual do É, SPT ali, isso. parecido. Então, eu acredito que a fórmula que eu propus para estaca hélice é uma forma geral de energia. Então, assim como em outros métodos, você vai ter que ajustar o teu alfa e o beta ali em função do tipo de maquinário, que inclusive eu fiz essas propostas, né, para estaca hélice é sempre um, e o tipo o tipo de solução, se é raiz, se é É metálica, metálica. etc, né? A raiz já é um pouquinho mais difícil, já me fizeram essa pergunta no passado, porque a perfuração é por meio da circulação de água. Uhum. Então, para você aferir qual que energia você está impondo ali, para destruir o maciço de solo, por exemplo, é mais complexo. Então, a raiz realmente eu não pensei, mas as outras metodologias, estacas cravadas, escavadas, eu não vejo nenhum problema. Boa. E, falando um pouco ainda sobre engenharia de fundações, nesses últimos, sei lá, nesses últimos 20 anos, o que que você considera que foram as grandes evoluções? Olha, Tanto da parte, eu acho, de talvez de execução, que também é um ponto importante, mas também da parte ali de projetos ali de escritório em si. eu acho assim, as últimas evoluções, que ainda está evoluindo, na parte de execução é maquinário. Tá. Sem sombra de dúvida, os maquinários evoluíram em termos de capacidade, em termos de, de, de Profundidade. profundidade, ou seja, em termos de capacidade de fazer. Os maquinários evoluíram muito, Isso você tá? fala a nível Brasil, A mundial? nível Brasil e mundial, né? Ou seja, hoje você tem equipamentos de ponta aí, ou seja, as maiores hélices que se tem no mercado, você tem similares no Brasil. Acabou de chegar uma agora em Balneário Camboriú, por exemplo, né? Em termos de projeto, eu acho que nós evoluímos também, tá? Eu não sou saudosista, não. Eu acho que hoje nós temos um nível de projetistas e de projetos mais bem preparados do que no passado, sem menosprezar ninguém. Porque hoje a gente tem novas ferramentas, não só ferramentas de projetos, ferramentas computacionais, Sim, por exemplo, os métodos de elementos finitos, né? As planilhas eletrônicas super poderosas, né? E nós temos ensaios, os ensaios evoluíram também, né? No sim, meu entender, não vou dizer nem futuro, o presente da geotecnia hoje chama-se ensaios geofísicos, Legal. né? concordo, concordo. E a gente lançando mão dessas ferramentas inovadoras de projeto, como o método de elementos finitos, para você fazer interação solo-estrutura, é fantástico, né? Claro. Eu não trabalho com isso há muito tempo, mas eu ainda tô impressionado com o poder da modelagem. Evidentemente, você precisa do jugo, É. né? Você precisa ter, saber alimentar o software e ter capacidade de avaliar a sua saída de dados, os seus Sim, se é resultados, né? confiável, Se né. é confiável ou não, né? E os novos tipos de ensaio, ou seja, a geofísica é um mundo, É, né? E a grande vantagem da geofísica que eu acho nela é que, como eu disse lá atrás, a gente tem que ter um entendimento físico, ela parte de um princípio físico, Mas né? assim, Medeiros, o que é que falta para que haja uma maior sensibilidade da turma usar mais a geofísica, na sua opinião? Eu acho que falta mais de nós projetista. Então, se faz pouca instrumentação no Brasil, isso é fato. Se faz poucos ensaios especiais no Brasil, eu incluo a geofísica entre esses ensaios especiais, é fato. Eu acho que se existe um responsável, somos nós. Porque o nosso cliente, o construtor, ele é leigo. Ele só vai contratar um ensaio especial, ele só vai fazer uma instrumentação nobre se nós tivermos o poder do convencimento. Mostrar que aquilo é importante para a segurança dele e da circunvizinhança e que, em muitos casos, aquilo vai trazer sim. economia para ele, né? Então, eu aprendi muito cedo que nós precisamos, não é convencer o cliente, é convencer o bolso dele, É, tá? O melhor amigo dele é o bolso dele. Então, a gente tem que ter argumentos técnicos, mas tem que ter também argumentos econômicos para fazer com que ele execute esses ensaios.
Eu tô lá no mato, eu tô lá no centro-oeste, no Cerrado Brasileiro, mas eu te digo que na nossa região, percentualmente, se instrumenta e se ensaia obras, por exemplo, de fundação em geotecnia, muito percentualmente muito mais do que o estado de São Paulo, por exemplo, né. Por quê? Porque as empresas locais criaram uma cultura Sim. de instrumentação, de fazer ensaios, e o cliente passou a perceber que aquilo é benéfico para ele. É. A criação da cultura que É, é difícil, que é isso, aquele primeiro passo mais árduo, mas daí isso. depois que você Mas estabelece a cultura depende de nós. Não adianta sim, o Dinei prescrever, por exemplo, um ensaio geofísico, se eu, como também projetista como ele, disser que isso é besteira, claro. Mas né? e você, Dinei, como projetista, já que estamos entre amigos aqui, né? Você acha que está faltando alguma coisa para que a unanimidade em fazer os ensaios ocorra, para considerarmos em nossos projetos? Você concorda com o que o Medeiros trouxe? Não, eu concordo, que nós somos os influenciadores, né, então a gente tem esse papel de sentar com o cliente, falar para ele as vantagens, não só técnicas, mas econômicas, né, porque você tem aquela vantagem da garantia de um melhor sucesso, diminuir o seu risco, e também você tem que trazer a vantagem econômica. Sem vantagem econômica, eu acho que o cliente, de fato, Não não faz. compra a ideia. Mas, por outro lado, o cliente ele também tem que entender que os prazos, às vezes, que ele fornece para a gente são, às vezes, insustentáveis. Então, por exemplo, a gente faz um ensaio geofísico. Quando a gente recebe os dados, esses dados levam um tempo para serem analisados. A gente não analisa, acredita-se que não dá para analisar de uma forma tão rápida ou de uma forma com uma conclusão tão objetiva quando você pega uma sondagem SPT e você olha, ó, mais ou menos a estaca aérea você vai parar aqui, estamos imaginando isso e aquilo. É um ensaio que você tem que ter um pouco mais Eu de acho que no cuidado. caso da geofísica, o importante é fornecer para o projetista. Nós executamos ensaio geofísico, Uhum, é fornecer para o projetista já o resultado, sim, né? Porque é difícil interpretar o dado geofísico puro, o dado de onda, sim, né? O dado claro, de eletroresistividade. Então, quando a empresa te fornece aquilo já tratada, ou seja, em velocidade de onda, velocidade cisalhante, de compressão, etc., no caso de eletroresistividade, já te entrega modelos validados pelos ensaios de campo, por exemplo, sim. isso ajuda muito, Já tá? é meio Eu caminho acho que um andado, dos grandes claro. problemas da geofísica é que no passado a geofísica ela se restringia aos perfis de eletroresistividade, aos perfis de velocidade de onda, que pouco nos diziam, né? E hoje não, hoje você consegue tratar esses dados, fornecendo para o projetista e para o cliente final Sim, modelos geotécnicos em 3 dimensões de fácil interpretação, sim. ou mesmo perfis de velocidade de onda cisalhante, por exemplo, né? A onda S. E você tem alguma preferência de ensaio? Olha, eu Trabalhei trabalhei e trabalho muito com eletroresistividade, que eu acho que para mitigar risco, por exemplo, topo rochoso, dobramento de camadas superficiais, a identificação de blocos isolados é fantástica. Mas recentemente nós começamos a trabalhar também com sísmica de refração. Fiquei até em dúvida se compraria um equipamento sísmico de refração ou um DMT, por exemplo, que o investimento é muito parecido. Eu acabei acabei comprando a sísmica de refração por um motivo simples. Eu tenho todo. Eu tenho um É. perfil como todo. Apesar do dado talvez não ter tanta precisão no ponto, mas eu tenho o perfil como um todo e tenho profundidade, o que nem sempre a gente consegue no DMT e no CPTU sísmico, né? Legal. E aproveitando todo esse contexto geotécnico que o Dinei trouxe bem, dessa cultura atual que estamos inseridos, há algo normativo de fundações ou qualquer outra estrutura geotécnica que você entende que pode ser revisto, reavaliado, melhorado? Tem alguma coisa assim que está deixando a desejar, não é? Que pode ser melhorado. Exato.
Olha, assim, de uma forma geral, a nossa norma de fundações que acabou de ser revista, né? Eu participei não do todo, mas pelo menos da parte final dela. É uma obra boa, é uma norma boa, porque ela não te, por exemplo, enquanto os ensaios especiais, ela não te obriga, mas ela deixa claro, em caso de necessidade, que você a prescreva, né? É, é uma norma feita em cima de 4 princípios. A norma, basicamente, ela se baliza. Ensaio, ela diz quais são os Sim, tipos de ensaios e quantidade. Projete, ela te diz os principais métodos de projeto. Valide, por meio de prova de carga, por exemplo, e ainda monitore. sim. Então, a norma, para mim, assim, boa. Evidentemente que nem tudo é perfeito. E ainda mais, ela não impede a inovação, porque ela te permite a trabalhar com novos tipos de fundações, com inovações, desde que você as valide Previamente. previamente. Então, para mim, é uma norma, eu acho que tranquila. A norma de sondagens tinha e tem seus problemas, mas ela está em revisão, né? Eu acredito que Sim, isso vai ser revisto atualmente. Mas assim, a norma ela não pode ser muito rígida, né? Eu acho que ela tem que dar Liberdade ao projetista e ao executor. liberdade ao projetista, ao executor e liberdade à inovação, perfeito. tá? O ruim é que muitos clientes ele não entendem quando você tenta inovar, e algumas construtoras, quando você tenta inovar, eles não te permitem porque não está na norma, né? É, Ah, não, mas tinha que estar escrito na norma, né? é, Um Inclusive, caso, um caso, um caso que eu passei recentemente numa obra importante, a solução Expand Body foi vetada porque não estava na norma, né? Mas, caramba. mas eu até tentei colocar isso na norma, né? Mas recebi uma resposta do comitê normativo, não. Ela não está na norma, mas a gente entende que o Expand Body é um melhoramento da Isso. ponta da estaca. Então você pode fazer, né? Mas assim, isso inclusive é algo que seria legal até você dar a sua opinião, Disney também, que tem bastante experiência, né? Nessa questão de inovação. Eu vejo, por exemplo, já que você mencionou Balneário Camboriú, né? Tem, na minha visão, uma realidade ocorrendo lá bem legal, que é a inovação, os projetos arrojados, amigos ali que têm trabalhado muito no Senatal, né? Mas eu vejo também, por outro lado, em algumas localidades do nosso Brasil, da estaca que não é hélice ser considerada hélice, né? Queria a sua opinião a respeito, porque são estacas com prolongas, são estacas híbridas, muitas das vezes até colocaram um perfil metálico, né? No lugar da armadura convencional, e essas estacas são chamadas de hélice contínua. E aí entra em conflito com a norma, no caso, né? Bem, no caso específico de Balneário Camboriú, eu não acho que são obras arrojadas, que elas estão extremamente validadas, né? E como o meio técnico já entendeu, ali não é uma estaca tipo hélice, né? Ali é uma estaca, não sei que nome dar, né? Mas que foi validada. Então, a norma ali é uma estaca inovadora, foi feito com equipamento hélice, ela Então, na sua visão, não chama de hélice esse tipo de estaca. não, na minha visão, não, né? Na minha visão, a gente pode nomeá-la de uma outra forma. Mas, ou seja, aquela obra, o que eu conheço dela, inclusive por conversar com projetistas dela algumas vezes, o Ricardo Born, ela atende a 6122. Ou seja, foi uma estaca validada com um número maior de provas de carga do que o recomendado pela própria norma norma. de fundação. Ela, apesar de adotar um concreto com FCK maior do que o que comumente a gente utiliza nas nossas estacas, né, a norma de fundação para estaca tipo ela está ali entre 30 e 40 MPa, ela está adotando um FCK maior, se eu não me engano, 70 MPa, mas os fatores de ponderação e o FCK de cálculo é o normativo. Então ela não tem tensão de concreto maior do que a norma brasileira permite. O excedente de tensão está indo no aço, então ela é uma estaca à luz da norma brasileira. Então eu não diria que ela é uma estaca arrojada, é uma estaca que foi validada e testada, correto? Como eu fiz em algumas obras, por exemplo, com o Spandbody. Sim. Fui lá, validei, testei e fiz, né?
E lá eles atendem também essa parte de ensaios prévios, né, então Isso. toda a obra lá que eles É, utilizam, é, vamos dizer assim, um equipamento de hélice para fazer a é. estaca, eles fazem ali mais do que 2 provas de carga, muitas vezes previamente para poder calibrar parâmetros e aí depois sim É, soltar o e projeto. a execução da estaca hélice com prolonga maior do que a norma permite, eu acho que a gente tem que encarar essas estacas, tudo aquilo que não está dentro do escopo normativo, valide-se. E a Ponto. norma de ponto, né? Interessante. E a Valide-se. norma tem É, tem um um índice item específico. específico para isso. Para estacas fora, que não estão dentro do escopo de norma, em vez de fazer uma prova de carga a cada 100, se eu não me engano, acho que são duas, né? É o dobro. Com no mínimo três, né? Então, valide-se. E a gente tem muito preconceito com essas estacas com prolonga. Realmente, quando você utiliza um prolonga maior do que a norma, você tá entre aspas, desconfinando aquela região, correto? Mas, entretanto, você não tem helicoide para transportar o solo para a superfície. Se você não tem helicoide para transportar o solo para a superfície, a tua estaca em profundidade ela vai estar mais confinada, porque o solo, a partir do momento que acabou o helicoide, o volume Sim, de solo que ascende à superfície é muito menor do que o volume efetivamente escavado. Então tem prós e contras, mas eu sou a favor de tudo aquilo que a norma não contempla, valide-se, né? Até porque eu sim, propus e fiz muita inovação ao longo da minha carreira. claro. Então, sempre segui isso, né? Validei. E eu queria até puxar também mais uma pergunta nesse mesmo nível de desafio de resposta, que é justamente um tema que foi debatido na norma de fundação, e você puxou também esse tema ali junto no debate, que é ponta de hélice contínua. Se você puder falar um pouco da sua experiência, se considera a ponta, se não considera a ponta na hélice contínua, como que você executa uma hélice contínua para você poder tentar garantir mais essa carga na ponta quando você está contando com ela na fase prévia ali Correto. de projeto. Eu vou repetir uma frase que o colega Fred Falcone falou recentemente, não lembro qual foi o fórum, mas ele diz o seguinte: eu, Urbano Alonso e Carlos Medeiros acreditamos que a estaca hélice tem ponta, desde que ela seja bem executada, tá bom? Então, ou seja, o grande problema da ponta da estaca hélice é que no passado difundiu-se, até por falta de conhecimento, e eu fiz muita estaca assim também, difundiu-se que a estaca tipo hélice, no início da concretagem, era necessário subir o trado 30, 50 centímetros para expulsar a ponta da estaca. Ao subir o trado 30, 50 centímetros, como o exemplo melhor que quem deu foi o professor Urbano. Aquilo é uma seringa, É, né? Se eu subir, isso eu succiono água, eu vou provocar desmoronamento, tô com pressão negativa ali naquele momento. sim, Eu vou contaminar a ponta da estaca. Isso sem contar a terra que cai da ponta do trado, né? sim, Então, a norma atual, ela diz que para você iniciar a concretagem, você não pode subir o trado. Você tem que pressurizar o sistema de concreto e tem que subir o trado. Isso já ajuda. Mas, no meu entender, aquela pontinha de injeção de 4, 5, 6 polegadas, uhum, numa estaca, por exemplo, de 80 centímetros, você não vai conseguir preencher a estaca como um todo, tá? sim, Na grande maioria dos casos, né? Ou seja, começou a levantar, vai ficar solo ali, a tendência do concreto é, né? sim. Passar por cima daquele Cobrir ali. material, cobrir aquele material. Então, eu propus no passado, essa ideia original não foi nem minha, foi do engenheiro Francisco Oliveira. Interessante isso, né? Eu tenho um artigo de 2015, não, 2005, que é meu e dele, se eu não me engano, Uhum, que propôs que o início da concretagem, você inicia a concretagem sem subir o trado, tá, em acordo com a 6122, concreta 30 centímetros, paralisa a concretagem e volta até a cota de fundo. Isso vai fazer com que aquele solo que porventura esteja solto na ponta da estaca, ou detritos de rocha, ou fragmentos de rocha, seja incorporado a esse concreto. Aí, a partir daí, você concreta. Por quê? Porque aí você melhorou a ponta da estaca fazendo um solo concreto
ou um solo fragmento de rocha, tá certo? Sim. Isso de fato vai te garantir um contato melhor e mais adequado com o maciço. E Mesmo diâmetros maiores. mesmo diâmetros maiores, porque Tá. você preencheu Sim, 30 30 centímetros e centímetros e reperfurou. reperfurou e lá tem pouco solo ali. Então Sim. você fez um contato ali. E eu não sei se o engenheiro Francisco Oliveira tinha conhecimento disso, mas recentemente, na discussão da norma, que você muito bem lembrou e acompanhou, o professor Luiz Olavo, lá de Curitiba, Sim. me mandou uma recomendação do o grupo de fundações americano GFI? do GFI, Me onde lembro. em 2003 ele recomenda que toda estaca hélice seja feita essa recuperação de ponta. É, isso mesmo. Eu não tinha conhecimento, eu publiquei o artigo sem referenciar esse manual do GFI, porque eu não tinha conhecimento. Talvez o Francisco tivesse, né? Sim. Que ele era membro do GFI há décadas, então talvez ele recebeu o manual e falou, não, vamos fazer assim que a gente vai garantir a ponta. Então, ou seja, não é uma proposição minha, é uma proposição do próprio GFI 2003. Né? Então, eu acredito e faço assim, e as minhas provas de carga, hoje praticamente eu só faço prova de carga bidirecional por questão de segurança só, né? Eu já vi Tá. ocorrer acidentes com A ruptura convencional, na né? convencional com ruptura de tirantes. Eu acho o fator de segurança. Aí um problema que a norma tem, o fator de segurança normativo é muito baixo para tirantes. Você trabalha com 1,15 fator de segurança de tirante. Será que você garante que todas aquelas estacas estejam equalizadas em cargas, né? Sim. Então, eu já vi acidente de prova de carga, já, e com minha presença, inclusive, durante a prova de carga, um dos tirantes romperam. Então, Caramba. então hoje, e é um perigo, felizmente Sim. não machucou ninguém, não, né, não teve nenhuma consequência. Mas hoje eu adoto as provas de cargas bidirecional muito por questão de segurança, até porque o preço hoje é muito parecido, você fazer um sistema ou outro. Mas essas dezenas de provas de carga bidirecional, quiçá centenas de provas de carga que eu já fiz, me mostram que aquela ponta das estacas hélices estão funcionando com esse procedimento de recuperação, tá bom? É evidente que nem sempre você consegue, tá, Dinei? A gente tem que ser Claro. franco. Às vezes você tem um solo mais arenoso ou friável, que você não consegue retroagir o trato. Mas aí que pelo menos faça o procedimento Sim. normativo, que esse outro é optativo, né? Sim, que é Tá bom? pressurizar todo Isso, o sistema com concreto e isso. aí sim É, iniciar o levantamento. esse de recuperação de ponta é opcional, é critério do executor e do projetista. Perfeito. Se você fosse listar hoje temas diferentes, inovadores, tecnológicos que a Embry está se envolvendo recentemente, quais que você listaria para nós? Eu acho que hoje a gente está, assim, vou chamar na vanguarda, na questão dos ensaios geofísicos. Então hoje a gente faz um belo, evidentemente que o trabalho não é só meu, né? Lá eu tenho o professor Carlos Petrônio, que fez seu doutorado em mitigação de risco, especificamente com modelo geofísico, né? Ele trabalha comigo, é o nosso gerente de projetos lá. Então acho que esse trabalho geofísico, eu acho que é vanguarda. O SpongeBob, eu acho que é vanguarda. SpongeBob, a gente fez uma parceria que hoje é nosso sócio com o professor Mário Terceiros em 5, 6 anos atrás, mas antes de colocar ele no mercado, essa metodologia ela foi validada na Universidade de Brasília, onde Vocês têm prova de carga, tudo bonitinho. bonitinho, então a tese de doutorado só com SpongeBob, com metodologias Legal. propostas, validadas, desempenho comprovados, né? E mais recentemente a gente vai começar agora na segunda quinzena de julho, nós vamos começar uma nova campanha de ensaios em SpongeBob na Unicamp, conduzida pelo professor Fernando Monteiro, que foi quem conduziu as pesquisas da Universidade de Brasília, e o professor Paulo Albuquerque. Então, eu acho que essas duas linhas e que foi uma solução, os SpongeBob, que se adaptou muito bem em reforços de fundação. Sim. Fizemos aí dezenas de reforços de fundação, Brasil afora. Aqui em São Paulo, por exemplo,
Tem 2 atacarejos que foram as suas fundações, aliás, até mais, acho que 3 ou 4 que foram suas fundações foram reforçadas em Spongeboro, Recife, lá com o professor Recife. Guzmão, né. Inclusive, Medeiros, no exterior, você falou do Mário Terceiro, né, que está ali na cidade de Santa Cruz de la Sierra, mas tem também uns personagens que são referências ali na Suécia, Isso, não é? isso. E eu percebo que em alguns países o pessoal está usando Expand the Body para fazer até como elemento de contenção, Como né? elemento de contenção. É, Mais exatamente. mais Aqui no recente Brasil tem isso? tem, mais recentemente nós fornecemos um pequeno lote, com a obra no porto de Paranaguá. Eram apenas uma dúzia de spongebobs, mas foram elementos de tração, funcionando como tirantes, né. Interessante. Legal. E também recentemente numa obra em Brasília, obra minha, onde eu tinha uma edificação próxima que eu não tinha o comprimento de bulbo necessário. Então lá foi substituído um bulbo de 10 metros por um elemento em spongebob. Entendi. Pra criar Então um passivão atrás ali. isso, então, mas você pode incorporá-lo, né, você pode fazer um ensaio normal que você faria no tirante e incorporá-lo. Então, no Brasil tem esses 2 cases, um no Paranaguá e o outro lá em Brasília, onde nós substituímos. E a outra condição talvez seria a técnica combinada, né? Juntar um tipo de estaca com o Expand the Body. Também a gente já fez os sponge body em estacas tipo hélice mesmo. Introduzimos o corpo expansivo era uma solução de fundação, onde a solução de fundação inicial era raiz, porque eu tinha argila colapsível de Brasília, logo em seguida nível d'água e quartzito. Então eu não tinha capacidade de carga em nenhum tipo de estaca no edifício alto. A solução seria raízes. Nós substituindo por estacas tipo hélice, no saprólito, Uhum. e colocamos o expand body. Então o custo da obra despencou. E também uma indústria farmacêutica em Montes Claros, quase 4.000 estacas, onde a solução também foi substituir o expand body. Lá mais com a vantagem econômica ainda maior, porque a solução era estacas raízes na rocha e nós substituindo por estacas escavadas, apoiando o expand body também no saprólito. Agora, sendo um pouquinho imparcial, né? E você vê desvantagem nessa técnica do Expand the Body ou não tem desvantagem? Eu não vejo nenhuma desvantagem. Ela ainda tem um impeditivo que é o custo. O elemento em si não é barato, né? Sim. E eu acho que também não é muito mais aplicada pela própria falta de conhecimento ainda do mercado. Então, ou seja, o impedimento que a gente tem hoje é custo. Ah, por que então você não faz todas as suas obras de tirante com sponge body? Por quê? Custo. Sim. Simplesmente por causa de questão de custo. Né? Mas especificamente em obra de reforço, em obras de raízes que você tem que executar em rocha, sem sombra de dúvida, ela aí sim passa a ser ter uma vantagem econômica. É, realmente. Eu já tive oportunidade de conversar algumas vezes, até com o professor Fernando sobre a Expand É, Body, é. e teve lá em Recife, lá, que o professor Paulo teve lá, fez provas de Isso, cargas lá, instrumentou, né? Ou seja, instrumentou. o professor Guzmão, o professor Alexandre Guzmão, um amigo querido, né? Um irmão, ele projetou lá 2 obras importantes com expand body. Uma era reforço de um piso, alguma coisa assim, de um As duas atacado. obras eram atacarejo, onde as sobrecargas passaram de aproximadamente 750 quilos por metro quadrado para 3.000 quilos por metro quadrado. Então, o SpongeBob ele tem a vantagem da velocidade e de custo quando ele compete com as soluções tradicionais de reforço, que aí você fica limitado a raiz, a Sim, microestacas, né, etc. perfeito. Agora, bom, não posso deixar de perguntar sobre o prêmio Sigmundo Konumbeck, que você acabou de ganhar aí. Meus parabéns pelo projeto, pelo prêmio. Não vou dar spoiler, porque eu gostaria que você É, falasse um pouco é, sobre esse projeto, Carlos, por favor. bem, confesso que nós, quando eu digo nós, a Embry Engenharia, porque o prêmio não é só meu, é da Embry, né, teve lá Sim, quase uma dezena de colaboradores, né, cada um com sua expertise. Nós ficamos muito orgulhosos e envaidecidos, porque é um prêmio que os teus pares te escolhem, né? Então, quando você tem uma comissão julgadora que está lá o professor Berecilas, o No, Ivan o Grandes. André Grandes, ou seja, poxa, sim, isso te vai dar, significa que você está fazendo geotecnia de alto nível, né?
O prêmio Sigmund Golombek, o que me incentivou a participar dele, interessante, foi o prêmio anterior. Porque o prêmio anterior que o professor Berecidas ganhou, eu participei daquela obra como fazendo geofísica, fazendo os tirantes, né? E um ano depois eu comecei uma obra em Brasília onde eu tive a oportunidade de instrumentar aquela obra como Sim. um todo. E tive a oportunidade não só de instrumentá-la, mas tive a oportunidade de eh, ensaiá-la como um todo. O escopo de instrumentação, de projeto, de ensaios daquela obra foi tão abrangente que eu comentei com os meus colaboradores lá na Embra Engenharia, isso sem nenhum demérito para ninguém, mas eu Sim. falei, olha, o escopo de instrumentação e de ensaio dessa obra está tão rigoroso que eu vou escrever essa obra no prêmio Sigmund Golombek, e nós temos grande chance de ganhar, e o que de fato acabou acontecendo, né? Esta obra era uma obra era uma cava com escavação de aproximadamente 13 metros, ela Uhum. atingiu o lençol freático, a solução de contenção foram dupla fileira de estacas Tá. atirantadas, uma delas atirantadas. Essas duplas fileiras de estacas com a linha de tirante, para o cliente, ela deu um ganho em termos de prazos e econômicos. Ao lado tinha dois centros hospitalares que foram projetados por mim, e um deles tinha uma característica. Eu tinha um bunker, ou seja, uma câmara de ressonância magnética, que eu projetei, que ela foi feita quando o hospital já estava pronto, então ela foi projetada em radier, em solo colapsível. Evidentemente, cumprindo os requisitos de tensão limite para Uhum. solos colapsíveis, etc. Mas era uma estrutura sensível, que eu também tinha conhecimento que essa estrutura, ou seja, eu tinha uma ressonância aqui e outra aqui, e que essas estruturas não poderiam ter deformações acima de 1/1000. Então, essas estruturas estavam apoiadas na cota -4, e eu tinha uma escavação aqui na cota -13, tangente a essas estruturas. Aí nós fizemos um plano rigoroso de instrumentação, com inclinometria nas estacas, eu chamei de ilhas de monitoramento. Em cada ilha eu tinha um inclinômetro dentro da estaca e um inclinômetro em solo. Cada ressonância magnética tinha um par de inclinômetro, tanto do hospital de olhos como do hospital home. É, é, e também, como você disse, às vezes a gente dá sorte. Quando eu comecei essa obra, uma professora da sismologia da Universidade de Brasília queria monitorar uma obra para saber qual que era o impacto da escavação no maciço. Eu falei, eu tenho uma obra ideal para você. Aí nós instalamos os geofones de baixa frequência próximo a esses inclinômetros, dois geofones de baixa frequência, nessas ilhas de inclinometria, próximo a essa estrutura sensível, né, que estava sob solo colapsível. Não conseguimos, assim, o impacto foi tão pequeno que os geofones não registrou nenhum tipo de movimentação. E a nível de subsolo, nós ainda fizemos ilhas de monitoramento do lençol freático, nível d'água e Uhum. poropressão. 3 ilhas ao longo de toda. Era uma obra que tinha 250 metros por 50 metros, uma obra bem extensa. Sim. E nas fundações eu apliquei todas aquelas inovações que eu desenvolvi ao longo dos anos. Começou na mitigação de risco por geofísica das cotas de assentamento das estacas hélices. Projetamos as estacas hélices como qualquer escritório projeta, para os métodos semi-empíricos, AOC Sim. Veloso, Decor, né, entre outros. Fizemos um ensaio geofísico. Como o maciço lá, eu estava no domínio das ardoses, ele é muito dobrado. Então, lá na Embra, a gente já manda o projeto já pré-corrigido em função desses ensaios geofísicos e embutimentos aferidos nos métodos semi-empíricos. Tá. Paralelo a isso, em função das minhas formulaçõezinhas que relacionam a capacidade de carga útil com energia, foi nesse projeto uma tabelazinha de energia. Então, cada grupo de estaca tinha a sua energia a ser atingida.
Sim. Então, a execução foi essas cotas de assentamento, elas foram aferidas também por energia, e em algumas regiões, inclusive, precisou de pequenas correções. Então, aquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos, ela foi aplicada na obra como um todo. E, por fim, parte da estrutura de contenção tinha tirantes definitivos. Então, nós estamos monitorando esses tirantes por meio de células de carga, Ah, legal. que estão conectadas ao sistema de monitoramento da edificação, que é uma edificação com certificação LEED, toda monitorada. Então, foi feito um pequeno software para interpretar esses dados, e a própria sistema de monitoramento da edificação Capta capta esses dados. e Então, foi uma guarda. obra assim completa em termos de instrumentação. Realmente. Estamos chegando nos finalmente. E antes de fazer o encerramento, se você pudesse listar rapidamente umas 3 obras que mais marcaram a sua vida, que você se orgulha quando você olha para trás. Olha, tem muitas obras que eu me orgulho, mas se eu fosse escolher umas 2 ou 3 obras, eu acho que a primeira grande obra que trouxe muito aprendizado para mim foi uma cava, que eu trabalhei com o professor Renato Cunha, uma escavação de 25 metros, próximo ao Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, no imaginário do geotécnico mais antigo, era a maior obra em termos de subsolos feitas no Brasil até então. Ou seja, é uma cava em torno de 20 metros. Nós fizemos uma cava, e essa cava, historicamente, tem trabalhos publicados pelo professor Saião e pelo professor Paulo Henrique Dias, que mostra que aquela cava deformou 25 centímetros. Hoje eu sei por que ela deformou. Sim. Então, nós fizemos uma cava de 25 metros de profundidade com tirantes passivos. Caramba, Então, aplicando a teoria dos solos não saturados. Então, ali foi um aprendizado enorme. Então, aquela obra me trouxe muito aprendizado, mas mesmo assim, muita apreensão, né? Sim. Ver aquela cava dia a dia escavando. Essa foi uma obra. Outra obra muito desafiadora, que também me tirou umas noites de sono, foi uma obra que era um hotel, né? Da construtora Caenge, lá em Brasília. E esse hotel, quando ficou pronto, ele não conseguiu habites, porque o habites tinha caducado. E Brasília você não tem vizinho, você tem um lote. Então, no passado, aquele empreendimento exigia 30 vagas de garagem, e na legislação atual era uma vaga de garagem para cada residência, né? Ou seja, para cada parte hotel. Então, precisava construir 90 vagas de garagem sob o subsolo. Ou seja, eu tive que construir 3 andares num prédio já pronto, e ele já totalmente construído, mobiliado, né? Então foi um grande desafio fazer essas transferências de carga, cortar tubulões de 300 toneladas, transferir para tubulões. Aquelas premissas de projeto deram certo, ou seja, eu tenho uma fundação aqui em tubulões com 12 metros, a minha fundação de reforço de transferência de carga, ela vai a 20 na rocha, para ela deformar pouco, né? Para você não ter Sim. problema de recalque diferenciais. Então a gente conseguiu fazer essa obra sem nenhum tipo de... Assim, o prédio recalcou, evidentemente, né? Eu lembro que as deformações máximas foram em torno de 8 milímetros, mas nenhuma deformação distorcional que provocasse qualquer tipo de patologia na estrutura. Isso foi muito. E, por fim, uma obra que eu trabalhei recentemente, que eu gosto muito, que talvez não tem tanto a ver com geotecnia, foi a recuperação estrutural da Barra de Guaricana, em São José dos Campos. Talvez a maior recuperação de reação álcool agregado já feita no Brasil. E eu fui parar nessa obra, simplesmente porque eu tinha os atestados. Atestado de injeção de fundação, de tirante, de injeção de epóxi, etc. E ganhei essa obra. E lá eu aprendi muito, não só sobre reação álcool agregado, mas por tratamento de fundações, né? Essa obra é uma obra que eu gosto. Hoje eu sou RT dela, de projeto dela como um todo, né? legal, legal. Dinei, por favor. Não, acho que Carlos, é mais para te agradecer você, né, por estar aqui com a gente, conversando, trocando experiência, trazendo aí um pouco da sua vivência, tanto na parte de projeto como na parte de execução, porque eu acho que isso é o que faz com que o geotécnico ele seja um pouco completo, ele nem tá
100% no escritório e também não 100% no campo, mas sim ter um equilíbrio daquilo do que se projeta e do que se executa. E você trouxe isso pra gente com muita clareza, tá, Sim. Carlos? Então foi muito legal esse bate-papo. Antes de passar para você para fazer as considerações finais, passo para o Thiago também, mas te agradeço Eu que a presença agradeço. aqui Eu no que agradeço o GBcast. convite. Não, o Disney já resumiu tudo que eu poderia falar. Só fazer o registro de parabenizá-lo pela entrevista, né? E parabenizá-lo também por mais um ano de vida, porque ao longo dessa semana o nosso amigo Medeiros completou mais um aniversário, né? Então, fica aqui a nossa gratidão pela sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando saúde e que você continue contribuindo para a difusão do conhecimento, porque você hoje, na minha visão pelo menos, já se enquadra na prateleira do geotécnico de destaque aqui no Com Brasil. certeza. Obrigado. Obrigado pelas gentis palavras. Eu não sei se eu sou tudo isso, né? Mas agradeço, né? Agradeço a tudo, agradeço a Deus, a minha família, né? Que sem ela, para você conseguir algumas coisas, você tem que fazer escolhas, né? E muitas vezes eu tive ausente de casa para estudar, para Sim. isso é muito importante, né? E é isso, não tenho assim muito o que falar. Realmente eu tô feliz, fiz agora 60 anos de idade e neste ano ganhei um prêmio muito importante, né? Ou seja, o prêmio segundo Golombek, e completei os meus 60 anos com saúde mental, saúde física, né? E só tenho a agradecer. Perfeito. E a gente agradece também você por É, estar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Parabéns pelos muito 60 obrigado. anos aí mais uma vez. Isso aí, pessoal. Fiquem atentos para os próximos episódios. O segundo semestre promete. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.